Você já imaginou o que acontece quando o preconceito encontra uma parede de aço intransponível? Quando alguém comete o erro de subestimar completamente a pessoa errada? E se eu te disser que hoje vou contar a história de um policial que teve a audácia de humilhar publicamente uma mulher negra, sem saber que estava diante de uma das mais altas patentes militares dos Estados Unidos? Imagine só a cena. Uma tarde de sábado em um shopping center movimentado, famílias fazendo compras, crianças correndo pelos corredores. De repente, um policial decide que uma elegante mulher negra não pertence àquele lugar e resolve fazer uma abordagem que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ele não sabia era que estava prestes a enfrentar não apenas uma cidadã qualquer, mas sim uma general de divisão da Marinha dos Estados Unidos. O que você acha que aconteceu quando ela revelou sua verdadeira identidade? Será que consegue imaginar o constrangimento que se seguiu? Esta não é apenas uma história sobre racismo. É sobre como a arrogância pode ser completamente destruída em questão de segundos e sobre uma lição de vida que esse policial jamais esquecerá. Ei, antes de continuar com essa história incrível, me conta uma coisa. De onde você está assistindo? E qual foi a situação mais constrangedora que você já presenciou? Deixa aí nos comentários porque adoro ler as experiências de vocês. A mulher que quebrou todas as barreiras para entender completamente o impacto desta história. Primeiro precisamos conhecer a protagonista. A general de divisão Patricia Johnson, de 52 anos, não era apenas mais uma militar. Ela era uma verdadeira lenda viva nas Forças Armadas Americanas. Filha de um mecânico e uma professora primária de Detroit, Patricia cresceu em um bairro onde sonhar em ser militar era considerado quase impossível para uma menina negra nos anos 1970. Mas Patricia sempre foi diferente. Aos 8 anos, quando outras crianças brincavam de boneca, ela organizava missões militares no quintal de casa, comandando os vizinhos em operações elaboradas que ela mesma criava. Seus pais, inicialmente preocupados com essa obsessão, logo perceberam que a filha tinha um talento natural para a liderança. Aos 18 anos, Patricia se alistou na Marinha como soldado raso, enfrentando não apenas o preconceito racial, mas também o machismo arraigado das Forças Armadas. Em uma instituição onde mulheres negras eram raridade, ela precisou provar seu valor todos os dias, e provou de forma espetacular. Durante seus 34 anos de carreira, Patricia serviu em 3 guerras, comandou operações em 5 continentes e foi a primeira mulher negra a alcançar o posto de general de divisão na história da Marinha Americana. Suas condecorações ocupavam uma parede inteira de seu escritório. Medalha de honra, cruz de serviços distintos, estrela de bronze com valor, medalha de defesa nacional, entre dezenas de outras. Mas naquela tarde de sábado de outubro de 2020, Patricia não estava vestindo uniforme militar. Estava simplesmente aproveitando um raro dia de folga, fazendo compras no Premium Outlets de Arlington, vestindo um elegante conjunto casual que havia comprado durante uma viagem à França. O policial que acreditava em estereótipos do outro lado desta história estava o oficial Robert Mitchell, de 31 anos, um policial com 7 anos de experiência que patrulhava a área do shopping. Mitchell tinha um histórico problemático que deveria ter sido um sinal vermelho para seus superiores. Em 6 anos, havia acumulado 14 queixas por abordagens desnecessárias, sendo 11 delas envolvendo pessoas negras. Mitchell cresceu em uma família onde os preconceitos eram passados de geração em geração como se fossem tradições familiares. Seu avô havia sido policial na época da segregação, seu pai também era policial, e ambos haviam plantado em sua mente a ideia de que certas pessoas simplesmente não pertencem a certos lugares. Naquele dia, Mitchell estava particularmente irritado. Havia discutido com a esposa pela manhã. Seu pedido de promoção havia sido negado na semana anterior, e ele estava procurando uma forma de descontar sua frustração. Quando avistou Patricia caminhando elegantemente pelos corredores do shopping, carregando sacolas de lojas caras, algo em sua mente distorcida disparou um alarme. Uma mulher negra em lojas desse nível? Pensou Mitchell. Deve estar planejando alguma coisa. Pessoas como ela não têm dinheiro para comprar nessas lojas. O preconceito de Mitchell era tão profundamente enraizado
que ele nem conseguia conceber a possibilidade de uma mulher negra ter legitimamente dinheiro para fazer compras em lojas de luxo. Em sua mente limitada, existiam apenas duas explicações. Ou ela estava usando cartões roubados, ou estava planejando um furto. A abordagem que mudou tudo. Mitchell decidiu seguir Patrícia discretamente por cerca de 10 minutos, aguardando o momento certo para flagrá-la fazendo algo errado. Mas Patrícia simplesmente continuava fazendo o que qualquer pessoa faria em um shopping, olhando vitrines, entrando em lojas, experimentando produtos, pagando com seu próprio cartão de crédito. A frustração de Mitchell crescia a cada minuto. Como era possível que ela não estivesse fazendo nada de errado? Em sua mente preconceituosa, isso só podia significar que ela era muito esperta e estava escondendo bem suas intenções criminosas. Finalmente, quando Patrícia saiu da loja Michael Kors com mais uma sacola, Mitchell decidiu agir. Aproximou-se dela com a postura agressiva típica de quem estava convencido de estar fazendo o bem. "Com licença, senhora", disse Mitchell em um tom que não tinha nada de educado. "Preciso verificar seus documentos e o conteúdo dessas sacolas." Patrícia parou e olhou para o policial com uma expressão de surpresa genuína. Em seus 52 anos de vida e 34 anos de carreira militar, ela havia enfrentado situações muito mais perigosas que aquela, mas a audácia pura daquele homem a deixou momentaneamente sem palavras. "Posso perguntar qual é o motivo da abordagem, oficial?", questionou Patrícia com a voz calma e controlada que décadas de comando militar haviam moldado. "A senhora corresponde à descrição de uma suspeita de furto em estabelecimentos comerciais", mentiu Mitchell descaradamente. "Preciso verificar se essas compras foram feitas legitimamente." Patrícia sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva pela humilhação pública que estava sofrendo, tristeza por perceber que, mesmo depois de uma carreira inteira defendendo seu país, ainda era vista por alguns como uma criminosa em potencial, simplesmente por causa da cor de sua pele. O momento que parou o tempo. E já que estamos falando de momentos que mudam tudo, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que vale a pena acompanhar essas histórias que mostram como o mundo pode ser surpreendente. "Oficial", disse Patrícia, sua voz ainda calma, mas agora com um tom de autoridade que fez várias pessoas ao redor pararem para observar a situação. "O senhor está cometendo um erro muito grave. Eu sou o general de divisão Patricia Johnson, das Forças Armadas dos Estados Unidos." Mitchell soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou pelo corredor do shopping. "É claro que é, senhora. E eu sou o presidente dos Estados Unidos. Agora, por favor, abra essas sacolas e me mostre os recibos." O constrangimento na voz de Mitchell era óbvio. Ele estava tão convencido de seus preconceitos que a possibilidade de estar errado nem passava por sua cabeça. Para ele, era impossível que uma mulher negra pudesse ter alcançado tal posição. Patrícia respirou fundo e fez algo que mudaria não apenas aquele momento, mas toda a carreira de Mitchell. Ela pegou calmamente sua carteira e retirou sua identificação militar oficial. Não era uma carteira de motorista comum. Era a identificação de uma general de divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, completa com foto, patente, número de identificação e todos os selos oficiais. "Aqui está minha identificação, oficial", disse Patrícia, estendendo o documento para Mitchell. "Espero que o senhor saiba reconhecer uma identificação militar quando vê uma." Mitchell pegou a identificação com mãos que começaram a tremer ligeiramente. Seus olhos percorreram o documento 1, 2, 3 vezes. O nome Patricia Johnson estava claramente visível, junto com a patente General de Divisão e uma foto que correspondia perfeitamente à mulher parada na sua frente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O shopping, que momentos antes estava cheio de conversas e risadas, agora parecia ter parado no tempo. Todas as pessoas ao redor haviam percebido que algo extraordinário estava acontecendo. A realidade que despedaçou o preconceito. Mitchell olhou novamente para a identificação, depois para Patrícia, depois de volta para a identificação. Suas mãos tremiam cada vez mais. Ele sabia reconhecer identificações militares. Havia sido treinado para isso na academia. E aquela identificação era absolutamente legítima.
Mitchell gaguejou, sua voz completamente diferente de momentos antes. A arrogância havia evaporado, substituída por um terror crescente ao perceber a magnitude do erro que havia cometido. Patrícia observou a transformação no rosto do policial com uma mistura de satisfação e pena. Satisfação por ver a arrogância sendo destruída, pena por perceber que aquele homem provavelmente nunca havia questionado seus preconceitos antes daquele momento. Oficial Mitchell, disse Patrícia, lendo o nome na plaqueta do uniforme. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeira, o senhor realmente recebeu um chamado sobre furtos neste shopping? Segunda, se recebeu, qual era exatamente a descrição da suspeita? E terceira, o senhor tem alguma explicação para o fato de ter me seguido por 10 minutos antes de decidir me abordar? Cada pergunta de Patrícia era como uma lâmina cortando através das mentiras de Mitchell. Ele sabia que havia sido pego em flagrante. Não havia chamado sobre furtos. Não havia descrição de suspeita. Havia apenas seu preconceito puro e simples. General Johnson, disse Mitchell, finalmente usando o título correto, sua voz agora um sussurro envergonhado. Eu não recebi nenhum chamado. Eu achei que a senhora estava... Eu pensei que... O senhor pensou o quê, oficial? Pressionou Patrícia. Que uma mulher negra não poderia legitimamente fazer compras em lojas deste nível. Que minha presença aqui era automaticamente suspeita? É isso que o senhor está tentando dizer? A audiência que mudou uma vida nesse momento, uma multidão considerável havia se formado ao redor dos dois. Pessoas seguravam telefones, gravando cada segundo da interação. Entre os observadores estava Sarah Chen, uma jornalista do Washington Post que estava fazendo compras com a família. Sarah imediatamente percebeu a importância histórica do que estava presenciando. Uma general de divisão, a patente mais alta que uma mulher negra jamais havia alcançado na Marinha, sendo humilhada publicamente por um policial preconceituoso. Era uma história que precisava ser contada. Com licença, Sarah se aproximou respeitosamente. General Johnson, sou Sarah Chen, jornalista do Washington Post. A senhora permitiria que eu documentasse esta situação? O público americano precisa saber o que está acontecendo aqui. Patrícia olhou para a jornalista e depois para a multidão ao redor. Ela percebeu que aquele momento havia se tornado muito maior que uma simples abordagem policial equivocada. Era uma oportunidade de educar, de mostrar como o preconceito ainda existia em todos os níveis da sociedade. Pode documentar, Miss Chen, respondeu Patrícia. Mas quero que fique claro que não estou fazendo isso para prejudicar o oficial Mitchell. Estou fazendo isso para que outras pessoas não passem pelo que estou passando hoje. Mitchell, ouvindo a conversa, sentiu uma onda de pânico. Sua carreira estava prestes a ser arruinada e ele sabia que merecia. Mas o que o surpreendeu foi a graça com que Patrícia estava lidando com a situação. Em vez de buscar vingança, ela estava focada em educação. A lição que transformou um departamento oficial Mitchell, disse Patrícia, virando-se novamente para o policial. Eu poderia destruir sua carreira agora mesmo. Poderia fazer com que o senhor fosse demitido, processado, humilhado nacionalmente. Mas não vou fazer isso, sabe por quê? Mitchell balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque acredito que as pessoas podem mudar, continuou Patrícia. Acredito que este momento pode ser uma oportunidade de aprendizado para o senhor. Mas isso só vai acontecer se o senhor reconhecer honestamente o que fez de errado aqui hoje. Mitchell respirou fundo. Era o momento mais difícil de sua vida, mas também, potencialmente, o mais importante. General Johnson, disse ele, sua voz trêmula, mas sincera. Eu a abordei porque sou um racista. Eu vi uma mulher negra fazendo compras em lojas caras e automaticamente assumi que ela estava fazendo algo errado. Não havia nenhum chamado, nenhuma suspeita legítima. Foi puro preconceito da minha parte. A multidão ao redor ficou em silêncio. Raramente se via um policial admitindo publicamente seus preconceitos com tamanha honestidade. Patrícia assentiu. Obrigada pela honestidade, oficial. Agora, o que o senhor pretende fazer com essa tomada de consciência? Eu não sei, admitiu Mitchell. Nunca questionei meus preconceitos antes. Nem sabia que eles eram tão óbvios. Então deixe-me fazer uma proposta, disse Patrícia. Em vez de processar o senhor ou arruinar sua carreira,
Que tal trabalharmos juntos para garantir que isso não aconteça novamente? Não apenas com o senhor, mas com todo o seu departamento? A parceria inesperada. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Patrícia. Mitchell não apenas aceitou a proposta, mas se tornou um dos mais fervorosos defensores de treinamento antirracismo em seu departamento. A transformação foi tão radical que chegou a ser documentada em estudos acadêmicos sobre mudança comportamental. Patrícia usou sua influência e conexões para desenvolver um programa de treinamento revolucionário para a polícia de Arlington. O programa, batizado de Verificação de Realidade, forçava os policiais a confrontarem seus preconceitos inconscientes através de simulações e estudos de casos reais. Mitchell se tornou o rosto do programa, contando sua história para centenas de policiais em todo o país. "Eu era um racista que nem sabia que era racista", ele dizia em suas palestras. "Achava que era apenas um policial fazendo seu trabalho. A General Johnson me mostrou que meus preconceitos estavam literalmente cegando minha capacidade de fazer meu trabalho corretamente." O vídeo da confrontação, que havia sido postado nas redes sociais, viralizou com mais de 50 milhões de visualizações. Mas em vez de focar apenas na humilhação de Mitchell, a narrativa se concentrou na resposta graciosa de Patrícia e na transformação genuína que se seguiu. O impacto nacional. A história chegou até o Pentágono, onde Patrícia foi convidada para uma reunião com o secretário de Defesa. "General Johnson", disse o secretário, "sua conduta naquela situação exemplifica os melhores valores militares americanos: dignidade, honra e força moral, mesmo diante de humilhação injusta." Patrícia foi convidada para falar no Congresso sobre racismo nas forças policiais. Seu testemunho foi tão poderoso que resultou na aprovação de um projeto de lei destinando verbas federais para treinamento antirracismo em departamentos policiais por todo o país. "O racismo não é apenas moralmente errado", declarou Patrícia em seu testemunho. "É um risco à segurança nacional. Quando nossos próprios policiais não conseguem reconhecer e respeitar os cidadãos que juraram proteger, toda a estrutura da ordem social fica comprometida." O programa desenvolvido por Patrícia e Mitchell foi implementado em mais de 200 departamentos policiais em 35 estados. As estatísticas mostravam resultados impressionantes: redução de 70% em queixas relacionadas a abordagens racialmente motivadas nos departamentos que adotaram o programa. Mitchell, que inicialmente temia pela própria carreira, descobriu uma nova vocação. Ele se tornou especialista em treinamento policial e foi promovido a sargento, assumindo a responsabilidade de educar novos recrutas sobre preconceito inconsciente, a amizade improvável. Talvez o aspecto mais surpreendente de toda essa história tenha sido a genuína amizade que se desenvolveu entre Patrícia e Mitchell. O que começou como um dos piores momentos na vida de ambos se transformou em uma parceria poderosa para a mudança social. "As pessoas sempre perguntam como eu consegui perdoar o Mitchell tão facilmente", Patrícia explicava em entrevistas. "A verdade é que o perdão não foi fácil. Foi uma escolha deliberada. Eu decidi que a raiva não iria me levar a lugar nenhum, mas a educação poderia mudar vidas." Mitchell, por sua vez, frequentemente falava sobre como Patrícia havia salvado não apenas sua carreira, mas sua alma. "Antes daquele dia, eu estava no caminho de me tornar cada vez mais amargo e preconceituoso. A General Johnson me forçou a olhar no espelho e não gostar do que vi. Mas mais importante, ela me mostrou que eu poderia mudar." Os dois frequentemente apareciam juntos em conferências e programas de televisão, contando sua história e demonstrando que a reconciliação racial genuína era possível quando havia honestidade, humildade e vontade de crescer. As mudanças sistêmicas. O impacto da história de Patrícia e Mitchell foi muito além da transformação pessoal dos dois. O Departamento de Polícia de Arlington se tornou um modelo nacional para relações comunitárias e policiamento antirracista. O chefe de polícia, James Rodrigues, implementou mudanças dramáticas baseadas nas recomendações de Patrícia. "A General Johnson nos mostrou que não basta não ser racista", explicou Rodrigues. "Temos que ser ativamente antirracistas. Temos que questionar constantemente nossos preconceitos e trabalhar ativamente para eliminá-los." As mudanças incluíam
treinamento mensal obrigatório sobre preconceito inconsciente, parcerias com líderes comunitários negros, um sistema de accountability, onde policiais eram responsabilizados por abordagens desnecessárias, e um programa de mentoria, onde veteranos militares negros trabalhavam com policiais novatos. Patrícia também usou sua posição na Marinha para implementar mudanças similares nas Forças Armadas. Ela desenvolveu um programa chamado Liderança Inclusiva, que se tornou obrigatório para todos os oficiais em posições de comando. O racismo é incompatível com a excelência militar, Patrícia declarava regularmente. Uma força que discrimina baseada na cor da pele é uma força enfraquecida. Nossa força vem da nossa diversidade e da nossa capacidade de ver o valor em cada pessoa. O legado duradouro, pessoal. Chegamos ao final de mais uma história incrível, que mostra como um momento de constrangimento pode se transformar em mudança real. Quero saber de vocês. Já presenciaram alguma situação de preconceito? Como reagiram? E o que vocês fariam no lugar da General Patrícia? Deixem aí nos comentários suas reflexões, porque essas conversas são fundamentais para construirmos uma sociedade melhor. E já aproveitam para se inscrever no canal. Toda semana tem histórias que vão fazer vocês refletirem sobre a vida. Hoje, 4 anos após aquele encontro transformador no shopping de Arlington, General Patricia Johnson é considerada uma das vozes mais influentes na luta contra o racismo institucional. Ela se aposentou da Marinha com todas as honras e dedica seu tempo a palestras, consultoria e ativismo. Mitchell, agora sargento, tornou-se o oficial de ligação comunitária mais respeitado de Arlington. Seu trabalho com jovens em risco, especialmente jovens negros, é reconhecido nacionalmente. Ele frequentemente brinca dizendo que encontrar Patrícia foi a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo sendo também a mais constrangedora. O programa Verificação de Realidade, que desenvolveram juntos, está agora em sua 4ª versão e é usado como padrão ouro para treinamento policial antirracista. Universities como Harvard e Stanford estudam o programa como exemplo de como mudança sistêmica genuína pode emergir de momentos de crise pessoal. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido nas vidas individuais tocadas por sua história. Milhares de policiais mudaram suas abordagens depois de ouvir Patrícia e Mitchell falarem. Centenas de jovens negros se inspiraram na força e dignidade de Patrícia para perseguir carreiras militares. Dezenas de departamentos policiais implementaram reformas baseadas no modelo de Arlington. No final, Patrícia reflete, aquele momento horrível no shopping se tornou um dos dias mais importantes da minha vida. Não porque foi fácil ou agradável, mas porque me mostrou o poder transformador da resposta graciosa ao preconceito. Quando respondemos ao ódio com educação, à ignorância com paciência e ao preconceito com dignidade, criamos possibilidades de mudança que nunca imaginamos possíveis. A história de Patricia Johnson e Robert Mitchell prova que mesmo nas situações mais constrangedoras e dolorosas, sempre existe uma oportunidade para crescimento, para perdão, para transformação. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter a coragem de reconhecer quando estamos errados e a sabedoria de usar esses momentos como trampolins para nos tornarmos pessoas melhores. E você? Como responderia se fosse confrontado com seus próprios preconceitos? Teria a humildade de admitir o erro e a coragem de mudar? A história de Patrícia e Mitchell nos desafia a examinar nossos próprios corações e a escolher sempre o crescimento em vez da defensividade. Porque no final das contas, nossa verdadeira medida não está em nunca cometer erros, mas em como escolhemos responder quando nossos erros são expostos à luz.